Bom, pessoal, tudo bem? Vamos então para a correção dos exercícios que foram propostos na aula passada. O que nós iremos fazer hoje? Nós vamos desenvolver a correção desses exercícios nos 3 eixos que nós estamos estudando. Primeiro, a construção do entendimento do diagrama do problema. Então, nós vamos fazer a sequência lógica para a resolução do problema. Dos problemas, né? São 2. Depois, nós vamos construir os correspondentes diagramas de bloco. Então, nós vamos fazer a diagramação de cada um deles, para que a gente possa fazer a sequência. E, por último, a codificação, hoje usando o CodeBlocks, tá? Vamos lá. Então, o nosso problema. Nosso problema, primeiro, pede para que seja desenvolvida uma aplicação, um programa, que calcule a média de notas de um aluno num ciclo de 1 ano com 4 notas. Então, o usuário vai inserir essas notas e aí, no final do processo, vai ser informado a média aritmética e se ele é aprovado ou reprovado, considerando-se como a média maior ou igual a 5 para aprovado e inferior a 5 reprovado. Então vamos lá. A sequência lógica. Eu começo naquele esqueminha que eu falei. Primeiro passo é o início. Segundo passo, o programa já começa a solicitar ao usuário que ele digite a primeira nota. Terceiro passo, fazer a leitura. Quarto passo, informar ao usuário que ele deve digitar a segunda nota. Quinto passo, fazer a leitura desta nota. Sexto passo, novamente, olha lá, está repetido. Ler a terceira, informar a digitação da terceira nota. Ler a terceira nota, sétimo passo. Oitavo passo, digitar a quarta, informar que já está apto a digitar a quarta nota. Ler a quarta nota, nono passo. 10º passo, olha lá, esse do nono, do segundo ao nono, é um bloco só, é um bloco de entrada de nota, de informações. Repara que cada entrada precisa de uma informação. O usuário precisa ser avisado que o sistema já está apto a receber aquela nota. No 10º passo, já parte para os processos. Então, nós vamos efetuar a média da soma das notas dividido por 4, a média aritmética. 11º passo, fazemos a verificação. Então, nós verificamos se ele está aprovado ou não, como? Comparando o resultado da média com o valor em relação a 5. Se ele for maior ou igual a 5, ele será aprovado. Então, aqui a gente tem um subpasso dentro do bloco de seleção, que é imprimir a palavra aprovado. 12º passo, mesma coisa, agora para reprovado. Então, se sim, aprovado, se não, reprovado. Este 11º e 12º passo estão dentro do bloco de seleção. E finaliza o processo. Bom, é claro e evidente que quando a gente está construindo o código e vamos fazendo alguns testes, nós enxergamos que às vezes é necessário inserir mais alguma informação. Mas essa é a sequência básica. Da sequência, eu entro com as variáveis. Então, olha só, nós estamos fazendo passo a passo. Então, o próximo elemento que nós temos que construir é voltar no problema e identificar qual tipo das variáveis. Então, nós estamos falando variáveis do tipo reais. Então, a nota eu posso ter uma nota 4,5, 3,2. Então, isso são notas reais, não inteiras. Então, as notas nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média são do tipo real. Joia? Eu posso também já identificar algumas operações matemáticas, que é no caso a média. Eu ainda não preciso colocar exatamente como está no algoritmo, mas eu já posso. Então, média, repara. Interessante observar uma coisa. Na linguagem C, que é o que nós estamos estudando, não admite o acento. Então, aqui eu estou ainda usando a língua portuguesa, média com acento. Mas depois, quando eu for para o código, eu não posso mais ter isso.
Bom, o último elemento são os condicionais. Qual a condição que aparece no meu problema? A condição é que a média deve ser maior ou igual a 5. Se ela for, se não for, se sim, ela dá uma ação, se não, ela dá uma outra ação. Bom, beleza? Fizemos a sequência lógica. É claro que o vocabulário que eu utilizo pode ser diferente do vocabulário de vocês. Então, eu poderia aqui, em informar, eu poderia apenas colocar a mensagem. Tudo bem? Eu estou colocando aqui o processo, mas eu poderia ter colocado outro vocabulário. A mesma coisa aqui no ler. Tá? Ao invés de ler, eu poderia colocar adquirir ou receber via teclado. É a mesma coisa, tá? Bom, agora ao diagrama de blocos. O diagrama de blocos, lembrando, o conveniente é que eu tenha em mãos a sequência lógica em mãos, aqui do lado, e aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que eu passei na aula retrasada, na aula passada, dos elementos do diagrama de bloco. Nota que quando eu faço isso daqui, ó, ler, eu vou usar o símbolo de leitura via teclado. Informar o usuário, saída em vídeo. Tudo bem? O processo, a operação, o símbolo de processo. Bom, vamos lá. Então, começo início. Lembrando as linhas de fluxo. Mensagem 1. Qual que é a primeira mensagem? Digite a nota 1. Depois que ele fez isso, o sistema irá ler. Então, vai fazer a leitura da nota 1. Repito o processo. Então, linha de fluxo, ler mensagem 2, ler nota 2. Mando mensagem 2, leio nota 2. Depois, linha de fluxo, mando mensagem 3, leio nota 3. Mando mensagem 4, leio nota 4. Bom, note uma coisa. Aqui, ó, nossa página acabou. Isso é muito comum nos diagramas de bloco, porque um diagrama de blocos é a documentação física de um código. Então, o que acontece? Eu não vou condensar isso daqui para caber, mas eu vou colocar, então, um conector, então, linha de fluxo A, e esse conector indica que eu vou sair daqui e vou para um outro ponto, eu venho para cá. Então, ele vai seguir este fluxo passando para A. Então, é como se esse cara aqui estivesse aqui embaixo. Nunca vai haver um documento, um papel grande o suficiente para caber todos os elementos de um diagrama de blocos. Bom, então quer dizer, os elementos que estão aqui, na verdade, na prática, são a sequência disso daqui, que seria o quê? Depois que eu fiz todas as leituras, lá na minha sequência lógica, o que eu tenho que fazer? Fazer a média. Então, a média será igual, ou seja, o resultado disto será atribuído nesta variável. Nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, tudo isso dividido por 4. Beleza? Ó, aqui ó, ficou faltando um parênteses, mas não tem problema, porque aqui ainda é uma questão lógica, seria interessante incluir esse parênteses aqui para ficar matematicamente adequado. Sigo a linha de fluxo. Média, vou para a seleção. Então, o símbolo para a seleção é esse losango. Eu tenho média, a operação matemática, maior ou igual a 5. Se sim ou não. Sempre tenho duas saídas, sim ou não. Se sim, o que eu devo fazer? Eu devo dar uma mensagem se aprovado, porque é maior ou igual a 5. Se não, reprovado, menor que 5. Bom, esses dois processos são decorrentes dessa seleção. Eles devem seguir para o mesmo fluxo de caminho, ou seja, eles devem se conectar num conector, só que esse conector não há necessidade da indicação desse caminho, porque está aqui no fluxo, no caminho correto, dentro da mesma página. Então, eles estão conectados, estão finalizados aqui. Para quê? Para o fim do projeto. Bom, a respeito da documentação, este diagrama de blocos é uma boa documentação, entretanto, vamos supor que eu não tivesse aqui espaço para colocar as operações todas matemáticas, eu teria que fazer uma legenda.
As mensagens, eu coloquei só mensagem 1, 2, 3, 4. É necessário, então, colocar uma legenda para elas. Por que é necessário colocar uma legenda? Porque lembrando que o princípio de documentação é o trabalho em grupo. Na programação profissional é comum um dos indivíduos desenvolver uma parte do projeto, outro desenvolver outro, e outro ainda fazer a fusão de todos eles, tá? Que é o gerente de projeto. Então, o que acontece nisso? Acontece que a documentação ela só é completa se eu tenho legenda para explicar todos aqueles elementos que eu usei, ou caracteres especiais, ou abreviações. Então, olha só, mensagem 1 será digite a primeira nota, ou a nota 1. Mensagem 2, digite a segunda nota. Mensagem 3, digite a terceira nota. Mensagem 4, digite a quarta nota. Perfeito. Fiz toda a documentação, está bonitinha aqui. Agora eu vou para a codificação. Bom, eu sempre recomendo que vocês façam o código, principalmente quem está começando a estudar, primeiro numa folha, para poder lembrar dos elementos. Então, eu venho para cá. Ó, eu construí esse programa. Vamos dar uma olhadinha quem são eles. Ó, eu tenho as diretivas. Por que eu tenho que ter as diretivas? As diretivas são essencialmente outros programas, são funções nas quais eu chamo para executar o printf, o scanf, para poder realizar essas operações destas funções. Então, são as bibliotecas onde elas estão armazenadas. Então, primeiro eu entro com as bibliotecas. Construo a estrutura básica. Main, abre parênteses. Esse parênteses aqui, ó, está ligado a este. Então, abro parênteses, entro com os tipos de variáveis. Então, minha variável é o tipo real. Então, é float, nota 1, vírgula, nota 2, 3, 4 e média. Joia. Posso também fazer algumas declarações aqui de constantes, se eu quiser já manipulá-la. E também posso manipular esses tipos mais para frente, se necessário. Bom, agora lá, no diagrama de blocos e na sequência lógica. O que eu tinha aqui, ó? O primeiro era uma informação, uma mensagem para o usuário. Então, ó, printf, digite a primeira nota. Como é que eu faço? Printf é uma função, então depois dele está precedido entre parênteses. A mensagem que eu quero imprimir eu coloco entre aspas duplas. Então, abre aspas dupla, digite a primeira nota, 2 pontos, fecha aspa dupla, fecha parênteses, ponto e vírgula. Lembrando, o ponto e vírgula tem que vir depois de toda e qualquer execução. Bom, feito isso, vou para a próximo passo seria a leitura desta nota. Então, scanf lê o teclado. Scanf, abre parênteses, abre aspa, eu identifico o tipo de variável que eu estou lendo. Então, é percentual F, que é a tipo float. Fecha aspas duplas, vírgula. O e-comercial identifica um registrador. Então, eu vou registrar nesta variável. Então, eu estou registrando nesta variável a nota 1 que foi digitada pelo usuário. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Repara que se eu tivesse colocado aqui nota e aqui nota 1, ele diria que essas variáveis, uma delas não existe. Tudo bem? Bom, esses são blocos repetitivos, então eu recomendo que copia e cola. Agora, quer dizer, printf, eu só troco aqui por segunda e nota 2, terceira, 3, quarta, 4. Joia. Construí o bloquinho de entrada de dados. Agora eu vou para o processo. Média igual nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, fecha parênteses, dividido por 4, ponto e vírgula. Não se esqueçam do ponto e vírgula. Observa uma coisa. Nós vamos para o para o CodeBlocks que nós combinamos. Para o CodeBlocks daqui a pouquinho. Então, lá no CodeBlocks, eu ainda vou fazer algumas alterações aqui, vocês vão ver. Bom, mas isso aqui é o plano, isso aqui é o projeto. Eu estou escrevendo no caderno. Fiz isso daqui, dou sequência. Então, aqui, continuando na minha folha de caderno, isso daqui é a continuação disso daqui.
Lá no diagrama de blocos, depois da média do processo, o que eu tenho? Uma seleção. Como é que se faz a seleção? Se, uma pergunta, se, entre parênteses, média maior ou igual a 5, na sequência eu venho os processos para a execução do sim. Então, se sim, abre chaves, printf, abre parênteses, aspa dupla, aprovado, fecha aspa dupla. Então, quer dizer, o printf, tudo que está entre as aspas vão ser impressos. Fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. Se não, quer dizer, se sim faço isso, é o se é ou não. Se não, se sim faço isso, se não, vou para o processo de execução da negação. Então, abre chaves, printf, abre parênteses, aspa dupla, reprovado, fecha aspa dupla, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. Então, olha lá, deixei aqui ele encapsulado. Ó, isso chama encapsulamento. Encapsulamento. Repara que aqui, ó, esta chave foi aberta, mas ainda não foi fechada. Bom, agora eu quero também imprimir a nota final dele. O problema pedia que utilizasse apenas um caractere. Então, eu vou fazer aqui, ó, printf. Nós vamos, por enquanto, usar só o printf. Abre parênteses, aspa dupla, média final igual percentual f se eu fosse imprimir ele direto com 16 caracteres. Mas eu quero apenas com um caractere depois da vírgula. Então, percentual f 0.1. Esse 0.1, o ponto 1 aqui indica o número de caracteres que vai dar a minha saída. F. Então, agora eu disse que eu quero escrever um número de ponto flutuante com um caractere depois da vírgula. Fecha aspas, vírgula, média. Nota que aqui eu não preciso do registrador. E por que aqui eu precisei? Porque aqui eu estou fazendo uma entrada via teclado. Aqui eu já estou manipulando uma variável que foi obtida já dentro do meio do meu sistema. Bom, fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora, uma função que a gente utiliza muito, que para nos permitir a visualização, é a system, a função system, abre parênteses, aspa, pause. Este é um operador que vai permitir, na função sistema, que ele pause para que a gente possa visualizar o resultante. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, fechamos a chave final que está aberta aqui. Tudo bem? Joia. Agora vamos à codificação. Bom, vamos para a codificação, né? O código, escrever o código ainda no caderno, eu já poderia dizer que é codificação, mas agora nós vamos construir o código na IDE. Se eu tiver escrito no caderno, basta eu transcrever. Bom, aqui eu combinei com vocês que nós vamos usar o CodeBlocks. Então, hoje nós vamos usar o CodeBlocks, na próxima aula de novo deve ser mais, para que a gente possa treinar as duas ferramentas. Eu venho aqui então, CodeBlocks, mando carregar a minha IDE. Caso eu não tenha instalado ainda, eu simplesmente posso ir na aula 2, que tem um roteiro para a instalação do CodeBlocks. Então vá na aula 2 e entre com esse roteiro, verifique lá o roteiro de instalação e configuração e instale para vocês poderem utilizar. Se preferir usar o Dev C++, é exatamente a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Então eu venho aqui, mando criar um novo projeto. Joia. Seleciono aplicações do console. Clico em C. Nós não estamos trabalhando ainda com C++, estamos trabalhando com C. Defino o nome desse projeto. Então, lembrando, os nomes dos projetos são sempre correlacionados o tipo do que eu estou desenvolvendo. Então, neste caso, eu quero desenvolver um programa que vai calcular nota. Calcular nota final. Joia. Então, continuar. Finish. Pronto. Construí o programa calcular nota final.
venho aqui em Source, ó, aqui com Source, Main. Toda vez que eu crio um programa, ele constrói este base. Eu apago este base. E aí eu digito aquele programinha que nós construímos no texto. Então eu venho, digito o meu programinha, aqui eu já tinha previamente digitado ele, e vou construir, ó, lembra-se, jogo da velha include, abre e menor stdio, ponto H, fecha com maior. Mesma coisa, include stdlib, são as duas bibliotecas. Depois, venho aqui no construo main, igual tá lá. Abre chaves, float. Entrei com o meu programinha aqui, idêntico àquele que eu coloquei para vocês, tá? Bom, feito isso, uma vez digitado todos esses caras, sim, aqui é interessante fazer uma coisa. Eu gosto de construir comentários. E por que isso, o comentário? Porque com o comentário eu consigo identificar o programa. Então, olha só, para que eu possa fazer comentários, eu utilizo barra, asterístico. Aí, coloquei barra asterístico e transformou tudo em um comentário. Eu vou colocar aqui do que se trata esse cara. Então, eu quero colocar aqui exercício. Aqui eu posso usar acento, tá? Aula 2. Correção. Bom, eu transformei num comentário. Para fechar o comentário, eu coloco de novo asterístico, barra. Pronto, olha lá. Então, este é o nosso exercício aula 2. Depois eu posso colocar, se eu quiser colocar aqui autor e etc, também pode. É conveniente, inclusive, colocar. Bom, vou colocar a mesma coisa aqui. Então, ó, primeira linha, float, é declarações. Então, lá, barra asterístico, declarações. Asterístico, barra. Joia. O segundo bloco aqui, ó, é o bloquinho de entrada de dados. Onde eu faço o quê? Eu mando uma mensagem para o usuário e na sequência a correspondente leitura. Então lá, barra asterístico, entrada de dados. Asterístico barra, joia, fechei, tornei esse cara aqui um comentário do que vai ocorrer na sequência. Bom, continuando, lá, faço a entrada, a mensagem e a entrada de cada uma das notas. Depois, na sequência, processos. Eu gosto de separar assim, porque fica mais fácil da gente reaproveitar no futuro. Então, lá, esses daqui são os processos. Depois, realizo o processo, vou para o bloco de seleção. Então, esse bloco de seleção e saída. Por que e saída? Porque na sequência, se sim ou se não, ocorre um processo. Então, asterístico, barra. Bom, aí aqui eu tenho a seleção. Se ou if, minha operação matemática, abre chaves, encapsulamento, né? Printf, aprovado. Fecha aspas, fecha aspas, fecha parênteses, fecha chaves, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha chaves. Depois, se não, else, mesmo processo. Encapsulado, agora reprovado. E uma mensagem para imprimir a nota. Então, ó, printf. Ah, professor, mas isso aqui não está na sequência. Não, está lá sim. No diagrama de blocos. Não está na sequência, não está. Nem no diagrama de blocos. Mas eu já incluí isso daqui. Por quê? Porque quando a gente verifica se a pessoa está aprovada ou reprovada, também se quer saber qual é a nota, né? Então lá, a mensagem, entre aspas, média final é igual. Aí o registrador.
percentual F, ou agora no caso com uma casa decimal depois da vírgula, percentual 0,1 F, fecha aspas, vírgula, vindo da variável média, fecha parênteses, ponto e vírgula, system pause, joia, fecha o parênteses final. Para que eu possa verificar quais são os parênteses que estão correlacionados, eu posso simplesmente clicar neles, ó. Se eu clicar nesse cara aqui, pintou de azul esse aqui também. Se eu pintar esse daqui, ó, pintou esse daqui. Se eu pintar esse aqui, pintou esse daqui. Tudo bem? É uma forma interessante também da gente fazer uma confirmação. Bom, eu vou compilar esse programa. Então, uma vez feito a digitação dele, eu compilo ele. Então, eu venho aqui, ó, e mando executar. Compilar e executar. Olha lá, ele está compilando o processo. Diferentemente do Dev C++, ele tem uma barrinha, o CodeBlocks não tem essa barrinha. Ele compilou, agora ele está executando. Então ele vai mandar uma mensagem para mim, olha lá. Digite a primeira nota. Bom, aqui cabe uma coisa interessante. Eu vou testar o programa. Importante observar, nós usamos o ponto no lugar da vírgula. Então, ó, 5.2. Digitei a nota, teclo Enter. 3.4. Digitei a nota, teclo Enter. 5.9. Digitei a nota, teclo Enter. 10. Quarta nota. Digitei a nota, teclo Enter. Antes de continuar, repara, ó, esteticamente ele está desalinhado. E ele está grudado aqui. Então eu preciso já fazer alguma correçãozinha. Teclo Enter. Opa, ele deu uma mensagem aprovada aqui, amontoada com a média. Então, esteticamente ele está calculando, mas não está adequado. Então agora eu preciso fazer uma correção no meu programa. Posso teclar uma tecla qualquer ou vir aqui e encerrar a janela. Eu vou encerrar a janela que eu já estou com o mouse aqui. Beleza. Como é que eu faço essa correção? A correção, vejam nos últimos slides, eu posso fazer com caracteres especiais. /N faz o salto de linha. Então, /N minúsculo, tá? Ó, /N, em todos os print. Então, eu estou pulando 3 linhas. E eu posso também colocar uma tabulação. Então, /T. Então, eu movimentei uma tabulação. Beleza. Vou colocar aqui também um /T. Eu quero deixar esteticamente bacana. Então, faço a mesma coisa nos outros. Pulo 3 linhas. 1, 2, 3. E dou uma tabulação. Olha lá. /N, 3 aqui. E 2 tabulações eu dei na linha de cima. Joia. Mesma coisa agora na saída aqui. /T. Agora no próxima mensagem, mesmo processo. 3 linhas, 2 tabulações. E no final, uma tabulação. Percebam que está antes da aspa. Depois, aqui, /N, /T. E /T. Joia, faça essa leitura, ele realiza o processo de cálculo e vem aqui para aprovado ou reprovado. Ó, esse /T, se ele fez isso daqui, o aprovado vai vir na sequência, do lado aqui. Então, talvez eu ainda queira colocar do lado do aprovado, de novo, /N, /T. Tudo bem? E, no final, /N. Mesma coisa no reprovado. /N, /T. E /N. Por que eu estou colocando /N no final do aprovado ou reprovado? Porque eu quero... Ah, sim, eu tenho aqui mais um printf. Então pode deixar ele sem o /N aqui. Esse próximo printf ainda vai ter um salto de linha. Nele eu coloco /N. No final de todas as impressões eu ponho sempre um salto de linha. Então, olha lá. Eu estou pulando 3 linhas, mas aí a estética é pessoal.
tá? Então, se cada pessoa coloca a quantidade de linha que acha mais conveniente, olha lá, dentro do printf, /n, 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 /t, /t, média final. Média final eu quero colocar exatamente do lado desse registro. Então, eu não vou colocar, eu poderia colocar aqui um /t aqui entre o sinal de igual e o registro do valor da média, mas eu posso colocar, não preciso, quero colocar daquele bonitinho como está. Mas o System Pause manda uma mensagem. E qual é essa mensagem? Digite uma tecla qualquer para finalizar. Eu não quero que ele fique grudado no meu resultado numérico, por isso o /n no final de todo o processo. Tudo bem? Bom, pronto, fiz algumas correções, faço um novo teste. Então, venho aqui, mando executar e compilar e executar novamente. Olha, ele compilou um pouquinho mais rápido e agora estou executando. 5.8, primeira nota. Ó, esteticamente parece que está bacana. 9.4, 9.8, segunda nota. 4.5, terceira nota. E 0, quarta nota. 0.1, vai. Quem sabe ele passa. Aprovado, com média final de 5.1. Ok? Joia. Nosso programinha já está construído de forma que atende às nossas necessidades. Bacana? Bom, agora vamos para o nosso problema número 2. Bom, nosso problema 2. Problema 2 pede algo relativamente elementar. É o quê? É o cálculo da área de uma circunferência quando informado o raio dessa circunferência. Então vamos lá. Sequência lógica. Primeiro passo, início. Depois, segundo passo, solicitar ao usuário que digite o raio da circunferência. Nota que esses dois programas, eles têm uma característica específica, que é solicitar ao usuário uma passagem, uma execução. Ela é classificado os programas entre iterado e interado. O interado, que é nesse caso aqui, que envolve interatividade com o usuário, ou seja, o programa informa ao usuário o que ele deve fazer. Depois, passo 3, ler o raio da circunferência. Então ele informou ao usuário que ele deve digitar. Aí no próximo passo, é uma ação interna, o usuário não enxerga, ele fica aguardando o usuário teclar e digitar Enter. Depois, quinto passo, realizar o cálculo da área. Nota que eu coloquei aqui a fórmula matemática, a área da circunferência igual a πr². Entretanto, π é uma constante, que ela deve ser informada no meu código. E o r, eu não vou operar r elevado ao quadrado, mas sim r vezes r, tá? Ou então, eu posso usar outros operadores. No caso aqui, o r² fica mais fácil, r vezes r. Quinto passo, imprimir a área da circunferência, ou seja, apresentar o resultado para o usuário e finalizar o processo. Sexto passo. As variáveis. Olha lá, variáveis são do tipo real, porque a minha circunferência pode ser qualquer valor numérico, o raio. Isso implica em dizer que eu preciso usar um número do tipo ponto flutuante, float. Operações matemáticas, agora aqui eu já coloquei área é igual a π vezes raio. E π, eu vou informar um valor para ele, tá? Então eu vou colocar como uma constante no meu código. Bom, sequência lógica, entendimento e a observação dos tipos de variáveis já estão construídos, eu vou para o diagrama de blocos. Diagrama de blocos, seguindo a mesma sequência do outro, olha lá, começo, vou para a mensagem, depois eu leio a variável raio, depois eu realizo a operação matemática. Aqui repara, a área, o vocábulo área ainda está com acento, no código não pode. Depois, apresento o resultado em vídeo e finalizo. Feito o diagrama de blocos, falta um elemento da documentação, que é a mensagem. Ou seja, eu preciso informar
qual é a mensagem que eu quero. Então, digite o valor do raio da circunferência. Joia. Posso colocar outro vocabulário? Digite o valor obtido no raio da circunferência, etc. Mas aí é pessoal. São mensagens. Clareza é fundamental em termos de codificação. Por que clareza é fundamental? Porque quando você faz um programa, você não faz um programa para você usar. Você faz um programa para que qualquer pessoa possa usar. Então, e partindo daí, clareza é fundamental. Bom, feito o diagrama de blocos, feita a sequência lógica, o diagrama de blocos, eu vou para a construção da codificação. Continuo recomendando que se faça primeiro no papel, principalmente para fins de estudo. É claro que depois, com prática, nós já vamos enxergando as similaridades entre os programas e já vamos começar a construir os códigos direto na IDE. Então, a codificação em uma folha. Eu venho com as diretivas, incluo as duas bibliotecas que nós estamos usando. Vamos usar ainda, na próxima aula nós vamos incluir mais uma diretiva, que é uma outra diretiva, a com.io, que é para ler caracteres. Depois, entro com a estrutura base main, abro chaves, defino as variáveis. Float, área, repara que está sem acento, vírgula, raio, ponto e vírgula. São só essas duas mensagens que eu tenho. São essas duas variáveis que eu tenho. Não importa a ordem, eu poderia ter colocado raio, área ou área, raio, tanto faz. Depois eu venho com a mensagem, seguindo o diagrama de blocos, mensagem para o usuário. Printf, abre parênteses, abre aspa dupla, digite o valor do raio da circunferência, fecha aspa dupla, fecha parênteses, ponto e vírgula. Depois, scanf, leitura via teclado, número de tipo ponto flutuante, vírgula, e comercial, raio, fecha parênteses, ponto e vírgula. Fiz o processo de entrada. Depois o processo de cálculo, área igual 3.14159, eu já coloquei aqui, eu poderia ter colocado aqui também. Depois, quando nós formos fazer a codificação, eu posso manipular isso. Vezes raio, ponto e vírgula. Então, o resultado disso será armazenado na variável área. Depois, printf, abre aspa dupla, percentual. Eu quero usar duas casas decimais. Podia usar 4, 3. Na codificação a gente testa. Vírgula, área, fecha parênteses, ponto e vírgula. System, pause. De novo, eu não coloquei aqui pulo de linha, nem tabulação. Estética eu vou incluir, meu hábito, eu costumo incluir depois do teste do processo. Então, fecho, chaves, pronto. Meu programinha básico está pronto. Vou então agora para a construção deste código na IDE para depois poder compilar. Beleza? Beleza. Então vamos agora à construção propriamente dita do programa e compilação e execução. Então eu crio aqui o nosso aplicação para o console, seguimos já o caminho que já estamos acostumados. Qual o nome desse projeto? Cálculo de área. Joia. É cálculo de área da circunferência, né? De uma circunferência. Nota que eu não coloco espaço entre as palavras, eu coloco underline. Por que isso? Isso melhora a busca. Se por acaso eu precisar desse cálculo de área no futuro, eu venho aqui buscar, por exemplo, na busca do Windows, ele localiza com mais eficiência. Então, finalizo, joia, gerou aqui o executável base, eu venho aqui em Source, Main, apago esse executável base, e digito o programa que nós queremos. Então, tá aí, digitei o programinha do o que nós tínhamos desenhado, tínhamos feito no caderno. Agora eu vou compilá-lo. Só que vamos supor que eu tenha esquecido alguma coisa. Por exemplo, o ponto e vírgula aqui.
vamos estudar um pouquinho o erro. Estudar o erro é fundamental também. Então, eu esqueci de digitar um ponto e vírgula. Repara que tudo aqui, ó, todas as linhas têm um ponto e vírgula, só quando tem seleções que não tem. Agora, aqui todos esses têm, porque nenhuma deles é seleção. Então, eu vou mandar executar. Quando eu mando executar, ele já, no processo de compilação, ele achou um erro. Na linha 11, ele indicou aqui e indicou aqui também. Ó, na linha 11, ele diz que há um erro precedente ao ponto e vírgula com relação à função printf. Então, precedente a esse ponto e vírgula, essa finalização. Primeiro processo, eu verifico essa linha. Será que o printf está correto? Printf, abre parênteses, abre aspa dupla, coloco o tipo de função que eu quero, fecha aspa dupla, vírgula, a origem dessa variável, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá bonitinho, tá certinho. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui, então, que eu preciso avaliar as linhas precedentes. Por quê? Porque o que o interpretador faz? Ele vai lendo linha por linha, quando ele termina essa linha, o ponto e vírgula, ele executa. Então ele vem essa linha, termina essa linha, ponto e vírgula, executa. Ele começou a ler aqui, ó, e não achou o ponto e vírgula. Então, ou seja, ele continuou lendo até parar aqui. Então, ele interpreta que isso tudo aqui, desde o área até esse ponto e vírgula, é uma linha só. E a gente misturou aqui um processo e uma função. Isso é uma ação, ele interpreta como uma ação ilegal, uma ação errada. Então eu preciso avaliar a linha de cima, precedente. Então eu venho lá, a área igual uma constante vezes variável, falta o ponto e vírgula. Então lá, incluí o ponto e vírgula de volta. Belezinha, lembrando que eu sempre coloco o programa base, faço uma execução para depois fazer as correções estéticas e comentários. Então, vou executar. Olha lá, compilou, executou, eu vou verificar agora como que vai ficar esteticamente. Então, ó, ele entrou com o texto no canto esquerdo lá, digite o valor do raio da circunferência. Eu digitei, por exemplo, 25. O 25 ficou grudado no texto circunferência, isso é inconveniente. Teclo Enter. Olha lá, já grudou na mesma linha o resultado da área e a mensagem. Digite, pressione qualquer tecla para continuar, que é a mensagem padrão do System Pause. Isso está errado, está ruim. Então eu vou fazer agora a correção estética e colocar os comentários. Ele não mandou digitar uma tecla qualquer, eu teclo. Olha lá. Depois o System Pause tem mais uma função que ele retorna o valor e dá o tempo de processo. Então, olha lá, ficou tudo muito feio, não me interessa. Então, eu vou agora à correção. Primeira coisa que eu coloco e recomendo colocar sempre é um comentário, antes de tudo no programa, falando do que se trata o programa e colocando o autor. Então, nesse caso aqui, eu coloco barra asterístico. O programa corresponde a cálculo de área de uma circunferência. Então, cálculo de área de uma circunferência. Ok. Autor, professor Marcos. Joia. Vou colocar meu nome completo. Henrique Gomes. Beleza? Asterístico, barra, fechei. Agora eu venho aqui, comecei nisto, né? Agora eu venho aqui e vou fazer algumas correções. Primeira correção a fazer aqui é eu vou colocar aqui os comentários com relação aos blocos. Volto a dizer que esses comentários são eu que estou colocando principalmente para fins didáticos. Depois a gente, quando cria o hábito de programar, a gente não precisa, mas que são úteis sim. Por quê? Porque por vezes a gente usa um fragmento de um programa que já foi executado, já foi concluído, para economizar tempo em outro. Então eu já tenho, por exemplo, 8 variáveis. Exemplo, eu vou passar para vocês alguns programinhas que vão calcular números de RA, de registros. E aí você já tem essa função, esse programa já pronto, você já pode simplesmente copiar e colar. Então lá, então barra asterístico. Isso daqui são as declarações. Então,
asterístico barra. Joia, eu coloquei minhas declarações. Agora, olha só, no momento anterior que nós estávamos falando, eu comentei que eu não gosto aqui de colocar variáveis dentro de projetos. Por que isso? Porque uma variável muda. Uma constante pode sofrer mudanças. Exemplo, você tem uma tabela de imposto de renda, que ela muda uma vez por ano. Então, não é conveniente que os valores estejam no corpo do programa, mas sim nas declarações, as taxas, por exemplo. Para quê? Que eu possa simplesmente vir em um único local e mudar. E então, eu tenho que transformar isso numa variável e atribuir um valor para ela. Então, olha só, essa constante 3,14159 que eu coloquei aqui, eu vou chamá-la de variável π. Beleza. Essa variável π, eu vou atribuir um valor. π igual 3.14159, ponto e vírgula. Beleza. Agora eu vou tirar daqui, ó, da minha expressão matemática, essa constante e vou colocar π. Pronto. Ficou mais eficiente. Por quê? No caso, π, ele não vai sofrer mudança. De fato, ele é uma constante imutável. Mas se fosse, por exemplo, o exemplo da declaração de imposto de renda, as taxas podem mudar e eu viria só no bloco de declarações e faria a correção. Então ficou mais eficiente o meu projeto. Depois, fiz as duas declarações, o bloco de entradas. Então, entrada. Posso escrever também bloco de, mas eu coloco só a entrada. Mensagem para o usuário, leitura, bloco de processo. Processos. Joia. Agora a saída. Bloco de saídas. Beleza. Esses comentários vão ser muito úteis no futuro. Agora as correções estéticas. Lembra que a mensagem digite o valor estava no canto esquerdo, inconveniente? Então eu vou dar um salto de linha. Eu normalmente pulo 3 linhas, é claro que aí depende do que a gente está programando, e 2 tabulações. Então, aí o meu texto vai, digite o valor do raio da circunferência. Agora, a mensagem, o cursor ficava piscando, grudado aqui no texto circunferência. Então, eu vou colocar um espaço, um ponto e vírgula, melhor, e um espaço. Perfeito. Esse espaço, ele é interpretado como espaço, porque ele está dentro das aspas duplas. Perfeito, ok. Então, o cursor vai ficar piscando do lado do texto, e o scanf, quando digitado, vai fazer a leitura ali. Bom, aí ele vem para o processo, cálculo, printf. Ele dá só o valor. Só que lembra que o usuário ele não entende se não tiver clareza. Então eu tenho que colocar aqui o resultado área total igual. Joia. Coloco aqui a tabulação, o salto de linha, belezinha, bonitinho. Bom, o último elemento antes do System Pause de impressão, sempre é conveniente que tenha também salte linha. Então, depois do índice de referência do ponto flutuante, eu pulo linha também. Pulo 3 linhas também. Joia. Esteticamente, na minha percepção, 3 linhas está ótimo. Bom, coloquei. Faço um segundo teste agora para verificar a estética se ela está boa. Então, vamos lá. Compilou, parece que compilou até mais rápido, mas de fato sim. Compilou e já estamos executando. 25. Vou colocar outro valor. Vou colocar 4. Enter. Olha lá, cálculo da área total igual a 50,27. Pressione qualquer tecla para continuar. Ficou bom esse pressione qualquer tecla para continuar encostado aí?
Se não, o que eu tenho que fazer? Colocar a tabulação. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu acho que tá bom para a gente entender. Finalizou nosso projeto, encerrou. Bom, para a próxima aula, nós vamos começar com os blocos de seleção e vamos discutir um pouco mais os blocos de seleção e vamos entrar nos blocos de repetição. Tudo bem? Joia! Bons estudos para vocês, tá?